vamos lá. Voltando, primeira aula eu comentei com vocês sobre todo um percurso. Então, nesse percurso, eu cheguei a quê? 3 pontos que eu considero principais. Existem mais. Eu vou chamar de 3 pilares, tá? Esses meus 3 pilares que eu considero mais importantes para todo mundo, nada mais é do que corpo, mente e espírito. O chamado corpo, mente e alma. Mente sã, corpo sã, isso são termos usados não só em educação física, em fisioterapia, como em psicologia, enfim, esse dentro do aspecto cuidar do ser, talvez o termo mais utilizado. E ele é certo. Por quê? A gente vai começar agora, nessa segunda aula, e eu vou pontuar. Essa primeira aula eu vou falar sobre a mente. Nela, existem aí a grande questão de todo mundo parar para pensar, um dos principais motivos onde as enfermidades nos aparecem. E não vão embora, e a gente não sabe por que não vai embora, e já fomos a vários locais, vários tipos de médicos, poxa, já deveria ter dado certo. Essa enfermidade está aqui dentro. E aí você não consegue uma plena cura, porque aquilo ainda está afetando você. Por quê? Vai saber há quanto tempo está lá dentro de você. Onde e quando foi que aquilo chegou até você. Então, a sua mente, ela funciona bem melhor do que o melhor computador jamais construído até hoje. E eu já comentei nos meus feeds que nada chega perto disso aqui. Nada chega perto do seu corpo. Em matéria de construção genética, você pode pensar em tudo que foi feito pelos homens até hoje. Na minha opinião, eles tiveram a maior inspiração de todas e ninguém se tocou, que é o corpo humano. O corpo humano ele é composto de muitas situações que fazem com que você possa ser o que é, mas há sofrimentos com isso. O desenvolvimento é isso. Então a mente, nessa hora, entra com uma grandíssima parcela sobre o que nós passamos. Por quê? Porque tudo que vivemos, este computador aqui, o melhor jamais construído por homem nenhum, isso é uma criação totalmente evolutiva e que quanto mais os cientistas estudam, mais eles mencionam um divino, eles falam de Deus, porque não se sabe como se pode evoluir tanto, de que maneira chegamos a isso. Alguns especulam que nós somos crias de extraterrestres, seja lá como for, nada é tão poderoso quanto nós temos aqui. Por quê? Mesmo que você considere que você não lembra de muitas coisas, e você já deve ter visto, talvez você seja assim. Eu conheço muitos pacientes e de uma forma ou de outra, eu digo, sabe, situações que eu nem lembro mais, eu deixei para lá. Isso não acontece. Você pode não ter essa memória recente dentro de você, mas ela fica registrada no seu HD. Nós temos uma memória chamada memória RAM, que ela guarda tudo, cara, ela não deixa nada para trás. Você até mesmo pode achar que não se lembra daquilo, mas está lá e o corpo sente isso. Isso é passado para ele. O que eu quero dizer é que tudo que você passa, nos relacionamentos que você tem, sobre relacionamentos, é importante pontuar. Um relacionamento não é só o que você tem com seu par amoroso. Você tem relacionamento familiar, você tem relacionamento no seu trabalho, você tem relacionamento com seus clientes. Todos os lugares, em todos os lugares, há relacionamentos. Então, as pessoas muito dizem apenas, relacionamento conjugal, o amor da sua vida, aquele que você vai passar o resto da sua vida. Muito bonito isso, mas não, existem esses outros. E ninguém se dá conta disso.
Entre todos esses, quais foram as dificuldades que você passou lá no trabalho? Seja lá com o chefe, ou seja com o cliente, ou seja, como eu posso dizer, na prática, do que você, por exemplo, se você é um operador de máquina, hoje em dia as máquinas são infinitamente mais complexas, né? Quanto você batalhou para chegar numa, como chama, numa expertise na execução daqueles movimentos daquela máquina para que não desse falha. E até você chegar nisso, quanto foi que você errou? Você sofreu com isso? Ah, já passou. Tem certeza? De outra maneira, quando você vai atender os clientes, você é um operador de telemarketing. Você está lá para resolver isso. Operador de telemarketing a gente pode falar muito mais, mas seria dar pano para manga, quem sabe a gente ia passar uns 200 anos falando, né? Mas qual é o operador de telemarketing bom? Eu, por exemplo, quando sou muito bem atendido e o meu problema é resolvido, eu elogio essa pessoa para ela. Eu até ligo para as outras pessoas, respondo aquele questionário, tudo que eles mandam, como é que foi, mas eu elogio para ela. Um outro dia eu estava no mercado e na hora de pagar, obviamente o cartão não passa, sabe quando nada vai? O operador do caixa foi ali e falou, não, espera um pouquinho. Aí ele pegou a máquina, já foi, olha, acontece isso, acontece aquilo, só um momentinho, puxa aqui aquela coisa. Ele resolveu o problema ali na hora. Eu fui na gerência na hora dizer que aquele cara era excepcional. Por quê? Porque ele fez o trabalho dele, gente. Mas quanto tempo ele levou para fazer isso? Ele tinha vontade. Quanto tempo demorou para chegar naquela expertise? Ele deve ter passado por várias, ele deve ter escutado muita coisa. Nos seus relacionamentos amorosos. Esses são talvez os mais doídos, né? Porque, como dizia Evandro Mesquita, no começo tudo era lindo, era tudo divino, era maravilhoso. E até debaixo d'água o nosso amor era mais gostoso, né? Mas de repente a gente enlouqueceu, aí eu dizia que era ela dizia que era eu. Você lembra dessa música aqui? Legal, né? Então o que acontece? Quando começa essa parte que eu dizia que era ela dizia que era eu, na realidade os problemas foram enormes, né? Então você sofreu muito com isso, você sofreu muito por abandonos, você sofreu muito por N coisas. Todas essas situações, elas ficaram na sua memória RAM. Muitas pessoas ficam depressivas em função disso. E a depressão é algo que, infelizmente, te pega na esquina. Quando você pensa que não, você está depressivo. Se pergunta por quê? Foi um conjunto de coisas que foram entrando com o tempo em você. E esse tipo de coisa pode até te causar uma crise de ansiedade, que eu, inclusive, tenho falado nos meus feeds. Eu tenho algumas coisas lá, procurem lá depois para ver isso. Mas essa questão toda é que, aonde isso tudo foi registrado? Primeiro aqui. Depois, foi sentido aqui, mas primeiro aqui. Então, a sua memória, ela pode te ajudar ou ela pode te afundar. Depende de como você vai progredir com isso. Depende da sua vontade. Eu acredito muito no movimento das pessoas diários. Aí você fala para mim, poxa, o que é? É muito simples as pessoas dizerem para mim que elas estão com depressão e eu observar nelas uma força diferente. Por quê? Porque, primeiro ponto, elas já estão na minha frente. Aí eu pergunto a elas, que hora da manhã você levantou? Aí eu levanto 6, 7, 8 horas, eu entro no trabalho tal hora. Você continua fazendo isso? Continuo. E aí eu já tento mostrar para ela ali que a depressão não é o carro forte dela. Ela tem uma força de vontade inerente que ela nem percebeu. Essas coisas eu tento ajudar ela a perceber o quanto ela pode e quanto ela já está fazendo para poder já atuar aqui dentro de novo. Porque devido a tantas memórias negativas, tantas memórias doídas registradas aqui, ela não está funcionando muito bem. Agora ela está se sentindo pessimamente. Isso pode ser revertido da maneira que de fato ela é
no ato, na ação. Eu sou uma pessoa que trata muito sobre esse requisito prático. Eu gosto sempre de dizer, como eu disse na primeira aula, que o movimento muitas vezes nos dá mais, inclusive, do que muitas palavras. Então eu tento mostrar para ela o quanto ela já está se movimentando para aquilo. E se não estiver, vamos começar a fazer isso, né? Basicamente, a partir do momento que o cérebro não está trabalhando a seu favor, é hora que você tem que começar a despertar esses novos requisitos em força que você está deixando de lado. Então esse pensamento todo que você tem negativo, na realidade ele é combatido diariamente por você. E você não percebeu. Por mais que você se arraste para o trabalho, você se arraste para casa, você se arraste para tudo, você está se movimentando, você está indo. Eu me lembro do episódio triste, mas pensa comigo, triste para chuchu. Quando eu acho o ser humano muito engraçado, eu vou fazer uma parte nisso agora, por que eu acho engraçado? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu sou faixa preta de judô, eu lutei Muay Thai até um certo grau, porque eu lutei na época Vale Tudo, e MMA como chamam hoje em dia, mas eu era do Vale Tudo mesmo. Então eu lutei boxe, como jogador de voleibol, e minha arte mãe é o judô. Meu mestre, meu sensei é Douglas Vieira. Douglas Vieira é uma das pessoas que meio que me colocaram rumo na vida. A disciplina que eu ganhei no judô foi ensinada por aquele cara. E todos que passaram por ele, ou eram, não tinha como com ele. Ele achava uma forma, ele acha uma forma. Douglas Vieira é ativo até hoje, meu sensei. O que eu tinha em questão nisso tudo? Eu já tinha disciplina antes disso, ele me mostrou que o que eu fazia não era bem o que eu achava. Que na realidade eu tinha força, que eu estava indo para tudo quanto é lado. E a todo momento. A questão era mentalizar melhor para ver esse movimento todo gerado para alguma coisa. E não para as coisas ditas destrutivas. Por quê? Porque eu estava lesionado, vindo em função disso, inclusive que eu estava na faculdade, vindo de anos de jogo de voleibol, porque eu era um jogador de voleibol profissional, tentava ser, mas épocas altas, épocas baixas. Eu sou da época de Fernando Collor de Mello, Plano Collor, não tinha mais nada no Brasil, parecido com o que nós vivemos hoje, em 2020. Então isso criou muitos problemas em minha cabeça. Todos tínhamos problemas na cabeça, mas algumas pessoas pontuais foram mostrando para mim, e eu fui entendendo depois, que estava tudo guardado aqui de uma forma errada. Não, estava lá, era eu que, impulsionado pelas outras coisas, achava que aquilo estava errado. Aquilo tudo era bagagem, a experiência. Me ajudou a me tornar e ser o que eu sou hoje. De que maneira então eu voltei a trabalhar? Vendo todas as coisas que eu fazia, o meu movimento, tudo que eu sou, tudo que eu era e para onde eu me arrastava. Então vem aquele ato triste que eu disse. Sobre todas as coisas que eu fiz nas artes marciais, ela me mostrou uma coisa diferente e as outras coisas mais. É muito, mas muito tempo treinando por uma raiva guardada dentro de você e você quer destruir quem pare na sua frente. Você quer que as pessoas temam você. E a arte marcial, na realidade, me deu uma outra coisa, uma outra visão. É muito mais fácil destruir. E você treina anos para destruir. Eu queria ver você construir com tudo isso que é passado, com tudo isso que você aprende. E isso mudou meu pensamento. Porque isso não foi um pensamento meu, não. Foi uma coisa que foi me dita. E, se bem me lembro, foi esta pessoa que eu comentei com vocês. Ele disse para mim, na Segunda Guerra, o Japão fez o que fez, etc. e tal, e em retaliação, acharam um componente
urânio, enriquecidíssimo, fonte de energia. Então, o que eles fizeram com aquilo? A primeira bomba atômica lançada numa cidade, que foi Hiroshima, e a segunda Nagasaki. Morreu gente pra caramba. E aí você imagina. Sabe qual foi a motivação para aquilo? Destruição. Então nós tínhamos aí energia pra caramba, possível, para poder produzir grandes coisas. E usamos para destruir. Nós fazemos isso aqui dentro também. E isso destrói isso. A primeira conscientização que nós temos que ter é que tudo que nós temos aqui em memória, na memória RAM, ela está ali. Sim, coisas ruins que você passou, sim, mas na realidade, aquilo está ali da maneira que você passou e não, de forma alguma, foi posto para você como uma forma negativa. Foi você que acreditou que você está com azar, que isso foi aquilo. As pessoas estão aí para, toda vez que nos encontram, nos testarem. Talvez você teste as pessoas também. O que eu quero que vocês entendam é que toda vez que você acha que aquilo está atrapalhando, para. Pensa nas coisas que você produz. Pensa que você levanta de manhã. Você podia ficar deitado lá, não quero fazer isso. Você pode até ficar um dia, 2, mas você acaba levantando porque você vai comer. Daqui a pouco você vai querer ajudar alguém. Daqui a pouco você precisa se arrumar porque outras pessoas dependem de você. E principalmente você depende disso também. Você depende de tudo isso. Você depende de você. E você não percebe que você faz isso. Você só acha que aquelas coisas ruins estão dominando você. Você não vê que na realidade você levantou. Aquilo é força. Então, essas pessoas, esse meu sensei chamado Douglas Vieira, ele disse que nós somos mais fortes do que nós pensamos. E não é porque sabemos aplicar uma queda em alguém e somos infinitamente mais seguros do que as outras pessoas que não praticavam o judô. O judô, a disciplina, e aquele meu professor mesmo, porque ele soube passar a dignidade que o ser humano pode ter, a força que ele pode ter e não observar. Mas ele mostrou para nós que nós éramos. Então, o que você tem dentro disso? Que o seu movimento se sobressai muitas vezes do que o seu processo negativo guardado na sua memória RAM. E aí eu comecei a procurar as minhas boas memórias. E o quanto daquelas memórias negativas influenciaram nas minhas boas memórias. Quanto eu me tornei um ser humano infinitamente mais expressivo devido àquelas memórias ruins que fizeram de mim aquela pessoa. Então se tornaram boas memórias. O que eu preciso de você então? Eu preciso primeiro de quando eu estou tratando alguém, descobrir o que a pessoa sente. O que foi que aconteceu com ela? Necessariamente falando, eu não pergunto, porque ela também não vai lembrar. Como eu disse, está na memória RAM, e ela botou de lado, ela guardou aquilo, ela botou um pano em cima, botou a peneira em cima, tapar o sol com a peneira, expressão legal. Ela fez tudo o que ela podia para esquecer aquilo. Mas aquilo está afetando a máquina dela. E ela não lembra. Eu venho aí com as fórmulas para poder fazer com que ela chegue naquilo de novo, de uma forma boa. Porque se ela tampou aquilo, se ela escondeu aquilo, se ela fez de tudo para não lembrar daquilo, é claro que ela não vai aceitar essa situação. Mas eu tenho a necessidade de fazer essa descoberta para ela, para que ela possa tratar-se, ela se curar. Porque não sou eu que me curo, não é eu que curo as pessoas, a pessoa se autocura. Essa autocura parte da possibilidade dela poder de novo encarar aquele problema, pensar nele e não se sentir mal. Não se sentir mal aqui, que um dos motivos, inclusive, em que as pessoas, em determinados assuntos, deixam tudo para lá, é o requisito de, na hora que aquele pensamento se remete à cabeça dela, aquela lembrança se remete de novo em situações, aquele gatilho que puxou, ela vai se sentir mal aqui no corpo, ela vai se sentir tonta, ela vai se sentir taquicárdica, ela vai sentir tudo isso. Eu vou explicar isso mais à frente.
Mas esse motivo principal, essa taquicardia toda, devido àquele pensamento, por isso é que ela não quer pensar. E isso faz com que ela deixe então de viver, basicamente. Porque o mundo nos proporciona esse tipo de coisa o tempo inteiro. Nós vivemos sendo testados, nós nos testamos, nós, inclusive quando escutamos, eu tenho um desafio para você. Você já levanta a orelha e fala assim, comigo? Manda aí que eu vou resolver agora. Nós gostamos disso. Mas de repente vem algo no meio desse desafio proposto que não lhe cai bem, que vai te remeter àquela memória. E aquela memória te faz sentir mal, sem poder respirar, vou desmaiar, perto de uma crise de ansiedade. E aí você vai procurar ajuda, mas aí você vai ter ajuda daquela, como eu comentei nos FEDs, não sei se vocês viram, mas você vai procurar um médico. Você vai no primeiro médico, seja lá a especialidade dele, você vai para o pronto-socorro. Doutor, eu estou morrendo. Alguém me chama alguma coisa e eles vão identificar que você está tendo uma crise nervosa e vão te prescrever ansiolíticos. Tudo isso para que você use e não pense. Então você parou a sua vida aí. Então você vai agora ganhar um novo vício. Agora você tem outros remedinhos bacanas e vai descobrir outros, eu tenho certeza. Uma maravilha. Aí as pessoas entram nas drogas em função disso, para não pensar nas dificuldades que a vida lhe trouxeram por uma situação ou outra. Isso é um problema enorme. Por quê? Porque isso vai tirar de você, de fato, quem você é. Então você precisa alcançar isso de uma forma que você consiga encarar. Essa é a primeira parte do que nós chamamos de um processo nocivo ao corpo. Começa aqui. Começa nas suas memórias. Começa naquilo que você está escondendo de você, que você acha que não existe mais. É o que eu tenho a dizer? Sim. De que maneira alcançar isso? De que maneira melhorar essa situação? É a minha proposta. Para que eu consiga chegar no corpo, para poder sarar o corpo dela, para que ela não passe mal mais, eu tenho que lembrar que o que primeiro faz parte do corpo dela, a mente, que vai afetar o resto. Porque isto aqui, gente, graçosamente dizendo, te conta tudo. Eu leio uma pessoa pelo que ela está apresentando no corpo. Como muita gente quando passa, você vê muita gente, hoje em dia tem muitos cursos na internet, das pessoas dizendo, se você encontrar uma pessoa assim, eu já vou te dizer qual é a personalidade dela. E o que acontece? Não é disso que eu dito, não, que eu falo. Eu leio o corpo da pessoa de uma forma diferente. A forma diferente que eu digo eu toco no peito dela para saber se ela tem dores, nas costas para saber se ela tem dores, no pescoço se ela tem dores. Cada local desse que eu estou lhe dizendo é motivo de uma ansiedade que você passou, de uma memória não boa, que te afetou demais e que te deixou nódulos. Não são nódulos que você vai encontrar indo no mastologista, não é nada disso, tá? E também não é nódulo cancerígeno. Nada disso também, mas de certa forma são aqueles piores talvez, porque são dores que não se cessam dentro de você. Então muitas vezes as pessoas me procuram com dores homéricas na coluna e eu consigo tratá-las mexendo nos nódulos do peito. Eu acabo com a dor na coluna dela. Eu não fui a coluna dela. Mas por que ela tem isso? Memórias. Memórias que ela deixou para lá, devido aos teus pensamentos, que você não quis encarar, restrições, enfim. A vida não é uma discussão que eu vou levar agora, podemos falar mais sobre isso depois. Porque relacionamentos, né? Dentro de relacionamentos podemos chegar até isso, até ali, dali não podemos, enfim. Porque aí não vão gostar disso, eu não vou gostar daquilo, e aí você cria barreiras e chega até barreiras. Só que aqui dentro vai funcionar diferente. E aqui, corporalmente, não tenho nem o que dizer. Então, o primeiro ponto em que eu gostaria que vocês parassem para pensar é a mente. Nela estão a maioria das suas dores
no corpo. E é o primeiro ponto em que eu quero trabalhar com vocês. Então, a partir disso, eu quero que vocês pensem um pouco melhor das dores que vocês estão sentindo no corpo, porque elas, na realidade, se iniciaram aqui. E nessa necessidade é que o reconhecimento, eu não estou dizendo para você que assim que você reconhecer, você conta para todo mundo. Você tem que reconhecer para você, primeiro. Posteriormente, se você se sentir bem e à vontade, você pode até dizer para as outras pessoas. Mas depois de você ter admitido em você. Porque um tratamento, de fato, quando você vai tratar uma pessoa, não quero arrancar dela algo de cara, porque provavelmente ela nem vai saber o porquê. Mas ela vai entender com o método aplicado e ela vai entender dentro dela, primeiro, e para ela pode admitir, para ela não vai ser nada sofrido, para você não vai ser sofrido, porque para dentro de você é o que é mais importante. Se você se sentir bem depois, como eu disse, diga para alguém, para um amigo, para o teu parceiro, para o teu psicólogo, enfim. Eu acredito que todo mundo hoje em dia é um pouco terapeuta. Obviamente que nós temos os especialistas, né? Como eu digo, né? Os psicólogos, os médicos, os psiquiatras, apesar de que todo mundo diz, o que eles menos gostam de fazer é dar remédio às pessoas. Eles lutam para tirar os remédios das pessoas. Inclusive as pessoas chegam à psiquiatria já utilizando muitos medicamentos em que eles vão mudando para tirar, para que as pessoas sejam normal. Mas essa normalidade, por mais difícil que seja, sempre parte daqui. E é aqui que nós temos que chegar. Então, o primeiro ponto de tudo é, vamos trabalhar melhor os pensamentos?